ele se encontra aqui. Aleluia! Faz assim com a mão, velho. Eu só conheci. O irmão de Se hoje. vocês verem e falam, olha, isso é uma pessoa séria, uma pessoa reta, daquele homem ali. Amo vocês, mãe, pai, irmão, e para vocês abrirem, sem muita demora, 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, verso 10. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou, dá um amém bem forte. Amém! Glória a Deus. E diz assim: segundo a graça de Deus que me foi otorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifestada, porquanto o dia o dará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Podeis sentar. Meus irmãos, confesso que quando eu passei por essas portas, Deus ele falava duas palavras no meu coração. A primeira era salvação. E a segunda era cura. Aleluia! E segundo o que nós ouvimos aqui, o que nós ouvimos aqui nessa noite, por cada um que foi falado, foi salvação e cura. Alguns contaram testemunhos que foram curados, outros falaram do que já passaram até serem curados, outros vieram e entregaram a palavra de salvação. Mas o que Jesus me traz aqui hoje é para falar essas duas coisas. Eu ia falar apenas sobre salvação, porque era algo que eu já tinha estudado, estava refletindo por esses dias. Mas enquanto eu estava ali, Jesus também me deu outra palavra. E a gente só pode entregar aquilo que Deus manda. Amém? Então vamos seguir. No verso 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele fala que segundo a graça, e fala sobre que lançou um alicerce, a qual está edificado. Esse alicerce é Jesus. Aqui ele está falando, vocês têm um alicerce. E esse alicerce é Cristo. Independente do que aconteça, o alicerce é Cristo. Logo após ele vai falar assim: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas. Ele cita 6 elementos, os 3 primeiros, ouro, prata e pedras preciosas, são elementos que não são consumidos pelo fogo. Mas depois ele cita madeira, feno ou palha. São elementos que são consumidos pelo fogo. Brevemente ele vai falar se aquele que construir sobre o alicerce, ou seja, aquele que colocar esse tipo de coisa sobre o alicerce. O que Jesus bradava no meu coração é: o que nós temos colocado em nosso alicerce? Será que são coisas duráveis? São coisas que não são consumidas pelo fogo? Ou só colocamos coisas que são consumidas pelo fogo? O que Jesus bradava em dizer é que existe uma diferença entre salvação e galardão. Porque todos nós esperamos receber o galardão. Mas se lemos essa palavra, nós vamos entender que no 15 ele fala: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo.
ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Ou seja, vai ser salvo, mas será pecado pelo fogo. Meus irmãos, nós temos que entender que quando falamos de salvação, nós falamos de ir para um lugar magnífico. Um lugar que nós não podemos compreender. E às vezes eu me pego imaginando se Deus caprichou tanto no mundo que nós vivemos, imagina na nossa morada eterna. Se Deus caprichou tanto no mundo que é passageiro, imagina na morada que será eterna. Glória a Deus. Quando Jesus ele foi, ele disse: eu voltarei. Enquanto isso, eu lhes preparei uma morada. Ele está preparando uma morada. Em breve ele vai voltar. Por mais que está demorando, já faz anos que eu escuto que Jesus vai voltar. Jesus não voltou, mas ele vai voltar. É certeza que ele vai voltar. É certeza absoluta que ele vai voltar. Enquanto eu estudava essa palavra, eu também cheguei a ler Hebreus 6,10, que fala onde Deus não é injusto para esquecer das vossas obras. Aleluia. Nós temos que entender que ser salvo e receber o galardão são coisas diferentes. Eu quero receber o galardão. E aí eu fico imaginando, me pego pensando nas coisas que eu tenho feito para Deus. Se Deus não é injusto, e eu começo a pensar se as coisas que eu faço, será que eu tenho direito a esse galardão? Será que com aquilo que eu tenho vivido diante do Senhor eu conseguirei esse galardão? Porque a salvação, meus irmãos, é o nome que está escrito no livro da vida, mas o galardão. Eu fico imaginando a cidade, e aí a sala do trono, e as pessoas que receberam o galardão estão mais perto da sala. Porque qual seria o privilégio de receber o galardão, e não só a salvação? Eu fico imaginando você conseguir da sua morada enxergar Jesus na sala do trono, sentado à direita do Pai. E os anjos ao redor louvando e dizendo: Santo, Aleluia. Santo. Eu não sei você, mas quando Jesus falou essa palavra no meu coração, eu chorei. Eu estava pela tarde sozinho em casa e eu chorei. Porque eu disse: será que as coisas que eu tenho feito, será que aquilo que eu tenho vivido, eu receberei esse galardão? Porque se Deus não é injusto, por que Ele colocaria uma pessoa que ora 24 horas numa morada longe da sala do trono e uma pessoa que não ora, mas que crê em Jesus, que vem aos cultos, perto? Se Deus não é um Deus injusto, e Ele tem visto as vossas obras, como assim fala a palavra, Ele salva por amor e misericórdia, mas o galardão é diferente. E aí eu fico pensando: quais são as pessoas que receberam o galardão? E aí nós começamos a pensar em Paulo, em Pedro, em João, Martinho Lutero, João Calvino. E a gente começa a pensar nessas pessoas. Essas pessoas receberam o galardão porque o que eles fizeram foi se entregar pela causa do Evangelho. Mas será que eu teria coragem de me entregar pela causa do Evangelho? Será que se hoje
colocasse uma lei no Brasil e dissesse que vocês não podem mais adorar a Deus aqui, o que seria da igreja brasileira? Onde nós iríamos parar? Quem estava pronto, disposto a sofrer torturas e continuar falando sobre o Evangelho do Senhor? E em cima do altar eu confesso a vocês que eu não sei a minha resposta. Eu não sei se eu estaria pronto para isso. Em minha mente eu digo que sim. Mas em meu coração eu sei que eu ainda não sei a minha resposta. Porque você sofreu uma tortura não é qualquer coisa. E existem pessoas que sofrem torturas, pessoas que morrem pela causa do Evangelho. Ah, não existe, não existe. Entra no Google, pesquisa. Só colocar lá, países que não são aceitos o Evangelho do Senhor. Mas voltando para a palavra, e aí eu começo a pensar, aquilo que nós temos colocado em cima do alicerce são coisas duráveis ou não duráveis ao fogo? Porque o fogo é a ideia de juízo e salvação. As pedras preciosas são as boas obras. Mas aquilo que não é durável ao fogo não quer dizer que sejam mais obras, mas sejam feitas obras negligentes. Porque se você tem um alicerce, você será salvo. Mas aonde você será colocado, isso depende das suas obras. Meus irmãos, então, você vai pensar agora, então você está dizendo que para mim ser salvo eu preciso ter boas obras. Não. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Nós não estamos fazendo boas obras para ser salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Jesus, ele veio para nos ensinar a mudar. Na passagem de Lucas, no capítulo 10 e verso 20, os discípulos acabam de voltar. Jesus tinha mandado eles irem, eles acabam de voltar maravilhados com tudo que tinha acontecido. E ele tinha falado: Jesus, nós somos maravilhados porque expulsamos demônios do teu nome. Pessoas foram curadas no teu nome. E Jesus simplesmente olha para eles e fala: vocês deveriam estar alegres, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Glória a Deus. Mais uma vez, Jesus mostrando para a gente que as boas obras não te salvam. Aleluia. Glória a Deus. Só existe um mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Aleluia. O nosso alicerce tem que ser Jesus. Aquilo que nós vivemos tem que ser Jesus. O nosso estilo de vida tem que ser Jesus. E como é que eu faço para me parecer com Jesus? Caminhando com Ele. Você só vai se parecer com Jesus quando você se aproxima de Jesus. Você só vai falar com Jesus quando você andar com Jesus. Porque não adianta você dizer eu sou cristão e não saber quem é Jesus. Nós chegamos a um nível onde a igreja precisa ser evangelizada. A própria igreja está precisando de evangelismo. E muitas vezes nós queremos ir para fora, mas os de dentro estão precisando. Porque muitas vezes pessoas que estão dentro não conhecem a Jesus. Eles vêm, sentam na cadeira e ouvem falar, mas nunca conheceram verdadeiramente. E aí é onde se encaixa o jogo e o trigo. Porque aquele que não conhece o Jesus, a hora que o vento passa, leva.
O joio e o trigo eles crescem juntos. Mas a diferença está quando o vento bate. O trigo ele continua lá. Mas o joio ele se esvai. Jesus ele trata os nossos corações. Ele fala aos nossos corações. E quando Jesus quer falar algo para nós, é porque nós estamos precisando ouvir isso. E precisando mudar. Porque não adianta você só orar. Tem que haver uma ação. A oração é orar mais ação. Tem que mudar. Meus irmãos, mas eu estou vindo para a igreja e eu não estou sentindo a presença do Senhor. Eu tenho orado e não tenho escutado o Senhor falar comigo. Busque sem sentir. Mas não sinta para buscar. Ore para ouvir. Não ouça para orar. Desça para subir. Se humilhe para se exaltar. Porque as coisas do Senhor parece que é tudo o contrário. Mas na verdade o que está em contrário é Ele. As coisas do Senhor estão certas. Eu vejo muita gente falando isso. As coisas do Senhor é tudo ao contrário. Não. As coisas do Senhor é as coisas que estão certas. Porque Deus, como Pai, Ele quer o bem do seu filho. Qual pai que quer o bem do seu filho? Quando Jesus ele fala sobre salvação, sobre ser salvo, Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que andem em retidão, para que assim essas pessoas sejam salvas. Não adianta viver uma vida dentro da igreja e outra vida fora da igreja. Porque se você vive uma vida dentro da igreja e uma fora da igreja, a vida que você vive é de fora. Mas quando você anda em retidão com o Senhor, você tem um estilo de vida com o Senhor. Para onde você for, você carrega o Senhor dentro de você. E às vezes eu me paro para pensar. E fico pensando assim, como que Moisés subia no monte para orar? E aquele monte fumegava. Mas Moisés não tem o que nós temos hoje. O Espírito Santo do Senhor morando dentro de nós. Eu fico imaginando chegando no céu, Moisés chegando para a gente e dizendo: e aí? Como foi o Espírito Santo morando dentro de vocês? Porque ele não tem esse privilégio. Aleluia. Imagina você só conversar com o Senhor. Pessoas que eram selecionadas. Nós temos o privilégio de livre acesso. Nós temos o privilégio de falar com o Senhor a hora que nós queremos. Nós temos o privilégio de perguntar ao Senhor para onde nós devemos ir e o que fazer. Mas o nosso problema é que nós não perguntamos. O nosso problema é que nós andamos com Jesus aqui dentro da igreja, mas passa por aquelas portas, parece que tudo que aconteceu aqui não foi nada. Jesus não quer que nós sejamos assim. Jesus quer que nós tenhamos uma vida de retidão, uma vida segura diante dele, uma vida diante do Senhor, onde Ele vai poder falar com você e você vai ouvir. Várias vezes eu já cheguei aqui na igreja e disse: Senhor, se alguém vai falar comigo, Jesus falava comigo ali, eu não vou usar ninguém, porque eu posso falar direto com você.
Aí você fica esperando alguém ir até você, não. A mesma pessoa que sente Jesus aqui, que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela aqui, você também tem. Aí você vai olhar para mim, então não precisa de pastor, precisa. Cargos eclesiásticos, pessoas que recebem um dom, autoridade e pessoas que foram separadas para direcionar a igreja. Precisa. Então quer dizer que da minha casa eu vou orar, então não preciso mais de um culto. Precisa. Porque a chama, ela está aqui. E quando a brasa, ela se apaga, a brasa ela precisa estar junto do fogo para permanecer acesa. O que Jesus fala hoje para nós é sobre salvação. O que Jesus fala hoje para nós é que nós tenhamos a consciência que as nossas obras nos levarão para mais perto do Senhor. Tanto aqui como lá. Certa vez eu vi o pastor Jorge Noda, que é de Campina Grande, não sei se a pessoa já ouviu falar. E esse cara começou a pregar. E era uma conferência na PMB Batista. E ele fez a pregação dele toda chorando. Chorando porque ele estava falando sobre a alegria da salvação. O privilégio da salvação, porque nós nascemos condenados ao inferno. Mas Jesus, por misericórdia, nos deu o privilégio da salvação. Jesus, por misericórdia, enviou o único Filho. Eu duvido que você chegue no Pai e diga assim: me dê seu único filho para mim. Eu duvido que ele vai entregar. Quanto mais entregar o único filho para morrer por uma humanidade vazia e distante dele, por uma humanidade que não busca compromisso, mas quer usar sua palavra para ganhar dinheiro. Uma humanidade que não busca compromisso com o Senhor, mas quer usar a sua palavra para se promover. Por isso que eu sempre trato de frente quando pessoas me perguntam sobre pregadores na internet. Eu digo: você tem igreja, irmão? Tem. Vá para a sua igreja, procure o seu pastor. Não tem para que você está na internet olhando nada. Porque muitas das vezes você está olhando algo tão bonito ali, mas a vida daquela pessoa está totalmente distante do Senhor. Meus irmãos, para mim não me alongar muito, diante da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, mas eu queria ler para os irmãos aqui em Lucas e fazer algo que o Senhor me deu. Lucas 10, 19. Eu citei 10, 20, não é isso? Lucas 10, 19. Diz assim: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Amém? Amém. Eu vou fazer algo que o Senhor falava no meu coração.